Lá Vem História, um programa com histórias reais para inspirar você. E o meu convidado de hoje é formado em publicidade, é guitarrista, produtor musical e viaja o Brasil e o mundo afora com diversos cantores. Seja muito bem-vindo, Giovanni Costa. Obrigado pelo convite. Vamos lá. Fiquei muito feliz com a sua presença, por você ter aceitado esse convite nosso. Eu sei que você tem muita história para contar. Talvez, eu não sei se as pessoas de Franca e região já te conhecem tanto, mas eu sei que em diversos lugares você é muito conhecido e muito valorizado pela sua profissão. Então, quero muito te agradecer mesmo. Obrigado, viu? eu que agradeço. Giovanni, a gente sempre começa o programa contando um pouco da infância. Eu falo para todo mundo que a nossa infância ela determina muito o tipo de ser humano que a gente vai ser, né? O tipo de adulto que a gente vai se tornar. E eu sei que a sua carreira musical já começou lá atrás, quando você ainda era bem pequenininho. Então, conta pra gente quem foi o Giovanni na infância. Quem é essa criança, né? Eu sempre fui ligado muito à música, né? Meu pai não era músico profissional, mas sempre gostou muito, né, de violão. E aí, acho que por interesse dele também, um pouco de me ensinar, e por interesse muito grande meu também, de gostar, né? Ele acabou me ensinando alguns primeiros acordes. E eu até conto que minha infância, assim, eu brinquei muito, gostava muito de brincar, mas eu me divertia demais com o instrumento também, né? Com os vários instrumentos, né? Eu gostava de todos os instrumentos, fui muito curioso em outros também, que eu não toco hoje, né? Que Desde bateria, criança, desde criança. Então, eu me divertia muito, assim, com violão, com bateria, né? Então, foi uma infância musical, né? Posso dizer assim, eu acho. Que legal. Você lembra, assim, quando foi que você iniciou mesmo, que seu pai começou a te ensinar? Foi violão, né? O primeiro Foi violão, instrumento. foi violão. Você tem uma noção de quantos anos você tinha? Ou, tipo, nasceu e já ficava brincando ali com o violão? Na verdade, assim, que ele me ensinou e, assim, que a gente tem um pouco de recordação de eu falar, pô, isso aqui é legal, eu acho que eu vou aprender mais, assim, sabe? Acho que eu vou me aprofundar mais. Foi mais ou menos com 7, 8 anos, mais ou menos. Bem assim, novinho, né? Que eu falei assim, não, eu acho que eu quero ficar bom nisso aqui. Então, praticamente foi ali nessa idade que começou essa paixão pela música. Que legal. E aí, você era do tipo de criança que aonde ia gostava de carregar um instrumento ou não? Não, vou sair, só vou brincar e em casa que eu fico... Não, eu sempre levava. Na escola eu levava violão, quando minha mãe deixava. Ah, é? Eu levava violão pra gente tocar no recreio, com os meus primos também, né, que a gente... alguns primos meus também gostavam de música, então a gente brincava bastante. Então, eu sempre levava, assim, aonde um ia, instrumento. tava carregando o violão. Eu sempre levava violão, guitarra, depois que eu ganhei a minha primeira guitarra, principalmente, né? Aí tinha que levar guitarra, caixa de som, a pedaleira, e eu achava o máximo, Nossa, assim. quantos anos? Com uns 9 anos, 10 anos, assim, eu levava. Aí meu pai colocava as coisas no carro. De tudo, gente. Colocava as coisas no carro e a gente ia brincar de instrumento. Aí tocava umas 4 músicas, brincava, depois voltava, tocava mais. Mas aí assim. você já tocava bastante, né, nessa idade? Já tinha conhecimento. Então, a minha evolução no instrumento foi muito rápida, né? E eu até costumo dizer, assim, até pra quem tem filhos pequenos, que eu acho que a infância é uma hora muito boa para você apresentar um esporte, apresentar um instrumento, né? Porque é onde você tem muito tempo, né, para você dedicar aquilo, né? E igual o cérebro tá em formação, né, também. Exatamente. E assim, então você acaba aprendendo muito rápido. Você tem muito tempo, né, para você poder executar aquilo, aprofundar, e aquilo acaba sendo uma diversão, né? Hoje, assim, eu adoro o que eu faço, eu amo o que eu faço, mas muitas vezes a gente acaba no instrumento não se divertindo tanto, né? Porque acaba virando um trabalho. É um trabalho. Né? Então você acaba não se divertindo tanto. E para criança aquilo é uma brincadeira, né? Então, pô, vou aprender a tocar essa música aqui para mostrar para tal pessoa. Vou aprender a tocar essa música porque eu quero, né? E hoje a gente meio que, infelizmente, a gente acaba deixando isso um pouco de lado, né? A gente faz, isso aqui é só o meu trabalho, né? É porque não dá tanto tempo da diversão. Né? Exatamente. Mas na infância, você acredita que você inspirou outras crianças a buscarem conhecimento por música devido à sua experiência? Porque às vezes uma criança olha e fala assim, nossa, mãe, meu amiguinho toca, eu quero aprender a tocar um instrumento. Então, o meu círculo de amizade, acho que quase todos os meus amigos, assim, ou aprenderam a tocar, não sei se foi por influência minha, mas assim, o meu papo sempre foi muito musical, né? Então, é igual eu falei pra vocês, né? Às vezes um amiguinho meu ia lá em casa pra gente brincar, me via tocando guitarra e
pô, vou aprender também. Aí a gente aprendia junto, ia trocando figurinha. Que E legal. muitos amigos meus, assim, compraram guitarra, comprou violão. Não viraram profissionais, mas assim, sempre tiveram esse contato. Tiveram esse contato com a música. Eu falo porque, assim, eu vejo, por exemplo, meu filho de 7 anos. Um amiguinho começa futebol, aí todo mundo quer fazer futebol. Um tá fazendo jiu-jitsu, aí vai indo. Por isso que eu comentei. Às vezes, pensa na escola, um menino de 9 anos levando um violão. Era legal. E a professora deixava, não tinha problema. E o engraçado é que muitos professores participavam, assim, sabe? Que legal. Porque achava legal, achava interessante e participavam disso. Às vezes. Nos eventos da escola você estava sempre lá. Sempre. Formatura, sempre. Show de talento. Tava em todos. Que legal. Nossa, que bacana. Eu falo que o violão é uma coisa que ele une as pessoas, né? Une demais. A pessoa sentou com violão, já vai chegando um, vai chegando o outro, vai fazendo um monte de amigos. É verdade. Então, na escola, você devia ser super popular por causa disso, né? Não? Era legal. No recreio, assim, juntava a galera que era mais velha, assim, me chamava pra, vem cá, toca aqui, faz aquele solo tal. Aí eu fazia, gostava pra caramba, eles gostavam também, enfim. Que legal. Foi legal. E aí não teve uma época de começar a ser convidado pra festa só pra levar o violão? Tipo aquele... Eu já fui fotógrafa. E eu queria morrer quando as pessoas falavam assim, vou fazer uma festa, você vai? Eu falava, que legal, vou levar a câmera. Gente, era a hora que eu falava assim, não vou mais. Porque eu falava assim, a pessoa quer a minha presença ou quer fotógrafa. Tinha isso com o violão? Rola, a gente tem que... Na verdade, rola até hoje, né? A gente tem que, às vezes, contornar a situação, ou às vezes a gente vai e toca 2, 3 músicas ali, quando a gente tá afim, tá tudo certo. Porque senão o pessoal abusa, né? Vai virar músico da festa. Um pouco. Fica a dica, viu, pessoal? Vai convidar a pessoa toca violão, convide a pessoa. Se ela quiser tocar, ela vai estar com o violão. Geralmente o músico deixa o violão no carro. Geralmente aí ele vai descer o violão. E nem agora, eu falei pra ele, você trouxe o violão, vai tocar, tô brincando. Mas que bacana. E aí você foi crescendo, e aí junto com o crescimento vai desenvolvendo também algumas responsabilidades. A gente começa a pensar um pouco mais na vida, né, Gino? E aí como é que foi todo esse processo? Você disse que toca vários instrumentos. Primeiro foi violão. Isso, primeiro foi violão, depois a guitarra. Na verdade, os meus 2 instrumentos são esses, né? Violão e guitarra. Mas arranha na bateria. Por conta da produção musical, que a gente tem que entender um pouco de todos os instrumentos, então você acaba aprendendo a tocar algumas coisas, alguns outros instrumentos, claro que superficialmente, né? Tipo, baixo é um instrumento que eu gosto muito, mas toco assim, o básico, né? Do contrabaixo. Bateria, eu amo muito bateria, entendo pra caramba de bateria, só que eu não sei tocar. Como assim? Só que pra gente produzir, a gente tem que conhecer o som do instrumento, né? O tipo de bateria, o tipo de caixa, espessura, pele, tudo isso. Então, eu sei de tudo isso da bateria, eu só não sei executar isso, né? Mas quando eu tô produzindo uma música, eu preciso conversar com o baterista que vai gravar pra mim, né? Que vai botar a mão na massa, o que eu quero. Qual tipo de som? Precisa saber falar a mesma linguagem que ele. Isso, exatamente. Então, por isso que a gente tem que entender de todos os instrumentos, entendeu? Por conta da produção musical, né? Mas de instrumento meu que eu toco é guitarra e violão. Primeiro guitarra, na verdade, depois violão. E na verdade, começou com violão, apaixonou pela guitarra. Exatamente. E voltou. Exatamente, Legal. E aí você foi crescendo e tal. Quando foi chegando ali próximo de fazer a faculdade, deu um nó na cabeça? Porque assim, artista, não tem jeito, a arte puxa bastante, né? Mas aí a gente cresce sempre pensando que a gente tem que ter uma profissão, tipo, uma carteira assinada, né? Uma carteira assinada, hora pra entrar, hora pra sair, porque a nossa geração foi criada assim, né? O trabalho você tem que ter hora pra entrar, hora pra sair, o salário fixo todo mês. E aí, como é que foi na sua cabeça isso? Quando precisou pensar numa profissão? Então, na verdade, eu fui empurrando esse papo de profissão, né? Apesar de... Gente, pelo amor de Deus, músico é profissão também. Claro, não, a gente já vai chegar nesse ponto. Eu só quis dizer, assim, sobre a mente das pessoas, né? Porque meu pai mesmo, assim, na cabeça dele, quando eu falava que eu ia ter um emprego, que eu não tinha hora pra entrar, hora pra sair, eu podia ganhar o que fosse. Mas se eu não tivesse um registro, se eu não tivesse o horário pra entrar e sair, não era emprego. Exato. Então, eu levei isso com a barriga do primeiro colegial, que é onde você começa meio que... Pô, tô na etapa final aqui, eu preciso escolher uma faculdade, né? Pra eu
eu poder fazer e ser alguém na vida, né? Então, na hora que acabou o terceiro colegial, na minha cabeça eu falei, não, cara, eu vou continuar sendo músico e tal. Mas tinha prestado os vestibulares e quem me avisou que eu tinha passado no vestibular foi meu pai. Ah, você nem olhou? Nem olhei. Mas você nunca tinha tido uma conversa com seu pai e sua mãe, tipo, quero ser músico? Não, eu fiz publicidade porque eu acho que a publicidade ela se aproxima muito da música, né? Então eu fui aonde eu falei, pô, eu acho que é o mais próximo que eu consigo chegar da música sem fazer música, porque Não fazer deu vontade música... de fazer faculdade de música? Não, eu nunca tive vontade de fazer a faculdade de música. Eu gosto muito da parte de comunicação também, então foi aonde eu falei, eu acho que ali eu vou estar próximo da música e próximo de atividades que eu posso fazer e posso gostar também. Mas eu te confesso que depois do terceiro colegial, assim, na hora que eu fiz o vestibular, eu mal dei bola, assim. Quem me avisou que eu passei no vestibular foi meu pai mesmo, assim. Pudesse demorar pra descobrir, eu não passava, não quero passar. Pois é. Só nossa, passei. Pois é, ele me avisou, não sei se você sabe, mas você passou no vestibular, agora vai ter que fazer, né? Eu falei, não, tudo bem, vamos lá. FACEF? Eu fiz FACEF, né? E aí eu fiz a faculdade e... Logo no começo da faculdade, no primeiro ano, assim, eu descobri que eu gostei mais do que eu achei que eu ia gostar. Olha, que legal. E aí, por um tempo, eu trabalhei em agência de publicidade. Tem muita questão de vídeo, fotografia exato, também, né? Que eu falo, exato. que é arte também. É arte também, exatamente. Então, e também junta esse lado criativo também, né? Que eu gosto muito também. Então eu falei, vou trabalhar, vou ter essa experiência trabalhando em escritório de publicidade. Mas era aquele lance, né? A gente trabalhava de segunda a sexta-feira no escritório, mas não via a hora de chegar no final de semana para poder tocar. Enfim, Coração sempre na música. Exatamente, coração sempre na música. Nesse momento você ainda tinha um desejo de falar, não, quero viver da música, ou não, falar assim, não, agora eu sou publicitário e de vez em quando eu vou tocar? Então, a minha cabeça ela tava um pouco Perdida. perdida, porque ao mesmo tempo a minha vida na publicidade também estava dando certo, né? Então, eu falei, a música é uma coisa que eu gosto demais, eu acho que eu vou me dar bem na música, mas em contrapartida à publicidade, eu tô gostando e está dando certo, né? Você tinha alguma crença, você já disse agora, né, vou me dar bem na música, mas tinha alguma crença do sentido música não dá dinheiro presa em você? Porque, apesar de você falar, vou me dar bem, porque quando a gente fala das pessoas, quero ser músico, quero trabalhar com arte, sempre tem aquele preconceito, né, que fala assim, nossa, isso não dá dinheiro. Vai fazer alguma coisa e isso é seu hobby. No fundo, você tinha um pouco de receio, medo de falar, não, vou viver da música, mas e se der tudo errado, eu passar fome, alguma coisa assim? Então, a gente sempre tem esse medo quando a gente desconhece o que a gente vai fazer, né? Então, eu sempre tive muita confiança em mim, eu me conheço demais, assim, eu sei que eu sou um cara muito intenso em tudo que eu faço. Então, foi justamente por isso que acho que meu coração, ele pendeu mais pra música. E eu falei, cara, eu não consigo fazer os dois mais ou menos. Então eu vou concentrar toda a minha força e as minhas vontades e meu tempo na música e vai dar certo. Vai dar certo. E aí, né? quando você teve essa decisão, você compartilhou com seus pais ou não? Primeiro você foi só pensando e mexendo ali os pauzinhos para poder... Não, eu compartilhei. Na verdade, assim, os meus pais, eles sempre me apoiaram muito em todas as minhas decisões, né? Acho que tem aquele lance de pai e mãe mesmo, de, cara, assim, certeza. É isso mesmo que você quer. Né? Exatamente, é mais por conta disso. Mas eles sempre me deram muita força e me ajudaram muito nas horas difíceis para eu continuar. A gente vê que existiu esse apoio por essa força mesmo. Essa coisa que você disse agora, assim, eu acredito muito em mim, eu sei que eu sou capaz, eu sei que eu dou conta. Porque só um filho que recebe muito amor e apoio consegue ter essa força, assim, antes mesmo de começar. Né? Porque geralmente a pessoa, quando não recebe isso em casa, sempre vai ficar, mas será que eu dou conta mesmo? Então, seus pais foram pessoas que realmente te apoiavam e estavam ali presentes, né? A gente consegue perceber isso. Sim, eles, principalmente a minha mãe, assim, até na parte até de investimento, assim, sabe? Quando eu era mais novo, né, antes de entrar nessa parte mais profissional, eu tinha minha guitarra, mas às vezes, pô, mãe, nossa, olha essa guitarra aqui que saiu, que bonito, sabe? E a minha mãe, na época, ela trabalhava, não tinha o emprego dela hoje, então o pouco que ela ganhava, ela juntava e para me dar esse presente de Natal. Então isso me motivou demais também na música, né? Ela isso sempre me ajudou acreditou, demais. né? Sempre acreditou. Não na profissão, mas eu acho que em mim, assim, mas sabe? em você, isso. Acho que meu pai às vezes conversa comigo e fala, cara, acho que onde você tiver, se você tiver com vontade de fazer mesmo,
você vai dar certo. É bacana, assim, a gente apoiar os sonhos dos filhos, até quando a gente não sabe que é um sonho, né? Se o filho gosta de música, né, se esforçar para comprar uma guitarra, isso aí gera força, né? Se o filho gosta de futebol, deixa brincar, deixa... Ou que seja qualquer coisa, né? Eu entrevistei o W Veríssimo recentemente, e ele comenta que o pai dele queria que ele fosse mecânico, ou jogador de futebol. E aí a mãe dele conseguiu enxergar o talento que ele tinha para arte, falou, não, vamos colocar ele para fazer arte, para aprender a desenhar. E que bom que ela teve esse olhar, assim como sua mãe teve esse olhar para você também. Porque talvez a gente teria um talento perdido hoje, né? É verdade, porque eu acho que tudo é estímulo, né? Se você estimula a pessoa, a criança, até mesmo a gente, o adulto, você vai ter um retorno, né? E deixar a pessoa ser o que ela quer ser, né? Porque às vezes a gente fica querendo falar assim, não, mas você tem que ser assim. É verdade. Tá errado, é assim, é assado, você não pode fazer desse jeito, não pode ir para aquele lado, não, é aqui. Porque às vezes a gente tem a tendência de querer forçar os filhos a seguir os nossos caminhos. É verdade. Mesmo que inconsciente, né? A gente olha e fala, não, você tem que fazer isso, isso e isso, porque é assim que dá certo. É verdade. Agora, o pai e a mãe que consegue ter essa consciência de liberar o filho para ser quem ele é, deixar voar, né? Porque seu pai não era músico. Né? Tocava um violão, mas nunca viveu disso. Talvez nunca nem teve pretensão disso, não sei. Sua mãe, menos ainda, né? A minha mãe, menos ainda. Nem de música ela é muito chegada. Ela é até tímida, né? Seu pai é um pouco tímido também? O meu pai é bem tímido. Né? E a sua mãe também, assim, apesar de ter um relacionamento com o público, né? Mas ela é mais fechada. É mais fechada. Os dois são bem fechados, só que a minha mãe, assim, principalmente por esse lado, é por isso que eu acho tão bonito isso na minha mãe, assim, ela é completamente o inverso da música, assim. Ela nunca escutou música, ela não gosta, não dá bola pra música, nunca deu bola pra música, mas me ajudava tanto, me motivava tanto, sabe? Às vezes me motivava com palavras, às vezes com um instrumento, com uma pedaleira nova, ou às vezes com aula, né? Então, isso foi uma coisa também que eles sempre... Ô, mãe, eu quero fazer aula, vai ter um curso em São Paulo, tal guitarrista. Fora de Franca. Sim, fora de Franca, lá em São Paulo. Tá bom, vamos lá, quanto custa? Vamos ver como é que faz. E às vezes eles podiam falar, não, nada a ver, vamos focar no seu futuro, vai ter que fazer faculdade daqui a pouco. Não, eu tava lá investindo. É verdade, teve um curso que eu fiz em São Paulo, eu era bem moleque, assim. E eu acho que foram 5 ou 6 dias em São Paulo e assim, eu não podia ir sozinho. Então minha mãe e meu pai, eu não lembro, acho que foi meu pai que foi comigo e ficou 5, 6 dias lá em São Paulo. Esperando você aprender, estudar. Deu o tempo dele. E hoje, às vezes, que eu sou pai recente, né? E às vezes a gente fica pensando, pô, cara, essa correria tanto do dia, às vezes a gente mal tem tempo de almoçar direito, de almoçar com ele, de dar banho. Ah, não, mas tá muito corrido hoje, dá banho. Aí, tipo, meu pai ficou 6 dias lá, uma semana em São Paulo, esperando eu fazer aula. Olha só, né? Eu falo que a gente só conhece, né, o valor de um pai e de uma mãe quando a gente se torna. O dia que eu engravidei, a primeira vez, eu tomei consciência do que era ser mãe, eu comecei a chorar, porque eu fui pensando em tudo que minha mãe passou, e eu me emocionei ainda de falar. Que eu pensei em tantas coisas que minha mãe passou comigo e todos os meus irmãos, e aí que eu consegui enxergar a força do meu pai, da minha mãe, tudo que eles fizeram pra gente. E a gente nunca vai saber tudo, né? Nunca. A gente nunca vai saber as dores, tudo que o pai e a mãe abriu mão pra gente poder ter, talvez pra estar em São Paulo, né? Pra comprar aquela guitarra que sua mãe... Nossa, ela deixou quantas roupas deixou de comprar, coisas pra ela pra poder te dar um instrumento. Um amigo meu me falou, falando desse papo de pai, né? Um amigo meu falou esses dias, pô, que bom que seu filho nasceu, graças a Deus e tal. Você vai amar ele incondicionalmente, mesmo que isso não seja recíproco. Você vai amar ele de um jeito que uma hora você não vai ver esse amor dele em você, mas do mesmo jeito você vai amar ele de qualquer jeito. Minha amiga, é real. A gente, o filho pode estar bravo com a gente sempre vai amar, pode ser o que for. É verdade. E que pena que a gente só consegue entender isso depois que a gente vira pai e mãe, porque talvez eu falo que talvez eu teria sido, não que eu fui uma péssima filha, mas talvez eu seria uma filha ainda melhor se eu já tivesse toda essa consciência na infância. Gia, a gente vai fazer um breve intervalo, mas a gente já volta para dar continuidade nessa história. Olá, aqui no Instituto Ana Márcia Saúde e Bem-Estar, nós trabalhamos com você que deseja se transformar e ser sua nova versão. Quando eu falo ser sua nova versão, é conectar com você através das terapias que nós temos. Hoje trabalhamos com a morfologia, análise do sangue vivo, detox iônico dos pés, hidrogênio molecular, Haghara,
autoemoterapia, enemas de café e muito mais. Então vem pra cá e venha ser sempre a sua nova versão. Você já sentiu o desespero de investir tempo e recursos e não obter os resultados que precisa? Se você respondeu sim, saiba que não está sozinho. Muitos empreendedores enfrentam esse mesmo desafio todos os dias. A boa notícia é que eu posso te ajudar. Eu sou Vinícius Andreoli, consultor de tráfego pago. Se você deseja aprender estratégias mais eficazes para atrair o público certo para o seu negócio, entre em contato comigo hoje e agende a sua consultoria. Voltamos e vamos dar sequência, então, na história do Giovanni. E aí, conta pra gente, então. Aí, você estava trabalhando como publicitário, falou assim, não, vou trabalhar da música. Contou pros seus pais, ficaram na dúvida, mas apoiaram. Isso, exatamente. Eu tive a decisão de me dedicar 100% à música, né? E no início ali foi voltando a dar aulas, né? De música, né? Eu falei, eu vou sair da publicidade, vou entrar numa escola que eu tive o convite e vou começar a dar aula. E aí, dando as aulas, começa a pintar um show ali com alguma... Eu nunca fui de tocar muito, de fazer o famoso freelancer, né? Eu nunca fui muito de fazer vários freelancers. Então, como eu sou muito intenso, eu falei, cara, eu vou escolher uma dupla para poder trabalhar com eles. E dedicar. E me dedicar junto com eles para a gente conseguir alcançar um estágio legal. E assim foi, né? Eu trabalhei em 2 duplas, né? Ai, conta pra gente as duplas. A primeira dupla foi uma dupla que ela não tem mais hoje, chamava Felipe Carbone. Lembro, né? Fez maior sucesso eles tocaram bastante na região e tal. E depois eu trabalhei com uma dupla que também não estão mais ativa, que chamava Blanca e Matheus, né? Acho que eu lembro mais ou menos. Um pouquinho mais recente. E aí depois eu tive o primeiro convite, né, para trabalhar com o Leonardo. Ah, logo em seguida já? Logo em seguida, foi bem rápido. Não, mas quanto tempo que você tinha entrado falou assim, vou investir de cabeça nisso? Quanto tempo depois? Foram 2 anos. 2 anos? 2 anos só, E nossa, muito rápido. Nesse tempo eu comecei também a trabalhar em estúdio, né? A gravar e a produzir, né? Então foi um prazo bem pequeno, eu até costumo dizer que foi pequeno. Então você começou a trabalhar já como produtor, então estava dando aula. Isso. Estava trabalhando com 2 duplas, estava como produtor. E aí, como que surgiu esse convite para trabalhar com o Leonardo? Na verdade eu dei aula e aí com a agenda de shows da dupla, eu foquei só na dupla, né? Ah, tá. Eu, na verdade, eu nunca fui muito de dar aula, assim, eu nunca... Não que eu não gostei, eu acho que eu não tenho uma didática tão boa para dar aula. E aí eu comecei a ficar 100% na dupla, e junto com a dupla, né, com os shows da dupla, comecei a trabalhar como produtor musical, né, e gravação, né. E aí, por conta das gravações, eu conheci O que seriam essas gravações? Só para quem é leigo da música, assim. A gente... Clipes? Não, na verdade é música mesmo, um álbum, um cantor quer fazer um álbum, e ele precisa... gravação de áudio. De áudio, isso. Aí tá. eu ia lá e gravava o violão no álbum desse cantor, né? Entendi. Na música dele, single, enfim. E aí, por conta das gravações, eu conheci um músico chamado Júnior Maia, né? Que ele é pianista e toca acordeon, e ele tocava com o Zé Felipe na época, né? Que legal. E aí ele estava entrando no Leonardo, né? Então ele estava saindo do Zé Felipe e entrando no Leonardo, e ele precisou de gravação, né? Ele me mandou uma música para eu gravar, eu gravei, não sabia para quem que era. Jura? Ainda bem, porque se soubesse, às vezes ia ficar meio nervoso. Não sabia para quem que era, eu gravei, na verdade já era pro Leonardo, e aí ele gostou,
o pessoal também do escritório lá do Leonardo gostou. E aí ele me ligou e falou, cara, desmarca tudo que você tem, você vai gravar o show inteiro do Leonardo. Mas gravar só, aí, né? Conta pra gente, mas assim, já é algo já demais. E como é que foi receber essa ligação? Foi muito, muito bacana mesmo, assim. Aí, nessa altura você já sabia que aquela música tinha sido pro Leonardo ou não? Foi nessa hora que você descobriu? Ele me contou na hora que eu fui fazer o restante. Naquela música ele me mandou, eu gravei, mandei pra ele de volta e assunto encerrado. Aí te ligou pra falar do álbum do Leonardo? Aí ele me ligou e falou, cara, a gente gostou, a gente quer que você grava tudo agora. Todas as músicas. Eu falei, beleza, vamos lá, né? E aí, como é que foi o coração? Foi bem legal. Assim, nossa, sério? Não, foi muito massa, né? Foi uma experiência muito legal. Aí gravei todas as músicas, gravei o show inteiro, né, do Leonardo. E inicialmente... Mas você nem tinha conhecido ele, mano, você gravou aqui em Franca? Gravei tudo do meu estúdio, né? Tudo online, né? Que a gente mas fala. como valeu a pena a mãe investir nas pois coisas ali, né? É verdade. E aí gravei tudo online e mandei pra eles lá. E inicialmente, né, eles iam sair em turnê, né? Com esse show que eu gravei. Os violões e as guitarras iam sair em turnê com um cara fazendo violão e esse mesmo cara fazendo guitarra. Uma pessoa só fazendo os dois. Os dois? Acontece muito, né? Acontece bastante. E aí, eu mandei muitas guitarras, assim, eu enchi bastante de coisa de guitarra, mas assim, porque eu achei que cabia mesmo nas músicas. Aí ele me ligou um dia e falou, cara, não vai ter jeito, a gente não vai conseguir colocar esse tanto de guitarra que ficou super legal sem ter um guitarrista lá. E eu acho que nada mais justo do que te convidar pra entrar na banda. Que show! Né? Então foi uma coisa meio que puxando a outra, né? Você foi lá, gravei uma música, depois gravei todas as músicas. E aí recebe esse convite pra entrar na banda. E como é que era a sua vida nesse momento? Já namorava, não? Já namorava. Eu comecei a namorar bem cedinho com a minha esposa hoje. Ah, é? Desde a escola. Sério? Desde o colegial. Nossa, quantos anos? Foi muito legal também, porque ela acompanhou também todo esse crescimento, né? Meu profissional também. Toca alguma coisa? Não, completamente o inverso também da música. Tímida? Muito tímida. Eu acho que eu nunca ouvi minha esposa, todos esses anos, cantar nada, assim. Ela é super tímida, ela gosta de música, mas é bem na dela mesmo, assim. Não tem muito a ver. Vocês estão quantos anos juntos? Nossa, agora você me apertou, hein? Ai, gente. Desde o terceiro colegial, Muitos anos juntos, né? Muitos anos juntos. Já deu tempo de fazer o colegial, faculdade, já né? casar, ter filho. Isso, muito tempo, tanto tempo assim, mas concentrando no amor não na data, né? Verdade. Mas aí, como é que foi pra ela, assim, quando você contou sobre isso? Porque tem mulher que fica com ciúmes, né? E aí, como é que foi? Na verdade, assim, sempre dá aquele choque, porque acaba sendo uma notícia muito boa pra mim e uma notícia pra ela de que, eu não vou ficar tanto tempo mais perto de você, né? Porque acompanhar um artista nacional, né, é você se dedicar, assim, bem mais da metade do seu mês pra ele e fora, né? Então, foi uma aposta dela também. Ela falou, cara, era isso que você queria? Eu sempre avisei ela. Eu sempre avisei ela, eu falei assim, se um dia tudo der certo, eu vou tocar com um artista grande, é o meu sonho. Sempre foi o meu sonho trabalhar com um artista grande. O poder da mentalização, gente. Quando a gente pensa, a gente mentaliza, acontece. E aí a gente sempre conversava, eu falei, mas e aí, se um dia alguém me chamar, como é que vai ser, né? Então a gente sempre teve esse papo bem alinhado. E ela tinha a cabeça bem tranquila. Normal, não, eu vou te apoiar, tal. E isso aconteceu, ela me apoiou, obviamente, né? Só que também tem aquilo, putz, mas, nossa, aí ela mandava agenda, assim, às vezes no mês, né, que às vezes nem eu tinha acesso, mas ela sempre ficava olhando no Instagram, então aparecia pra ela a agenda, e a agenda, tipo, de 30 dias no mês tinha 23 shows. Nossa. Aí, tipo, 23 shows é pelo menos 25, 26 dias fora. Então, eu sempre falei pra ela, faz parte de um processo, a gente tem que crescer como um casal, eu preciso crescer na minha profissão, pra gente poder ter a nossa casa, ter a nossa vida. Desenvolver, criar uma família. Quanto mais você crescer, também melhor para os dois. Com certeza, né? Para os três, exatamente. Então, foi uma aposta dela também. Ela falou assim, beleza, vamos passar por isso junto. Que bom, né? E tamo aí. Legal, e tá aí firme. Tamo aí, e aí depois, começou... Você lembra qual foi o seu primeiro show com o Leonardo? Quando? Qual foi? Aonde foi?
aonde Vou foi... te perguntar a data, não, você não sabe quanto tempo você tá junto com a Exatamente, esposa, vai te dar um péssimo de problema. data, sou péssimo Não, de data. se você souber essa data, vai dar um problema. Nossa, é verdade, né? Imagina se eu soubesse. Mas não sei também. O meu primeiro show foi em São Paulo. Foi em São Paulo, é isso mesmo. Foi em São Paulo, depois a gente foi pro Sul. E aí você chegou, foi apresentado pra ele ou não? Foi. Essa semana... antes de eu entrar, a gente fez alguns ensaios, porque como eu já entrei nessa turnê nova, era tudo novo, inclusive pro Leonardo. Então a gente fez um ensaio, foram 3 dias de ensaio em São Paulo. E aí no último dia ele ensaiou com a gente, né? A gente se conheceu ali e foi bem legal, assim. Dizem que ele é bem simples, né? Ele bem de boa. Ele é uma pessoa muito boa de trabalhar, inclusive trabalho com ele até hoje, né? Então, assim, é um cara sensacional. O que a gente vê mesmo do Leonardo na TV é exatamente ele. Eu tenho essa impressão mesmo. Exatamente ele. Desse jeito. Brincalhão, mas é um cara que na hora que tem que falar sério, ele fala sério, e é um cara que, se você trabalhar e for honesto, e não ser sacana, você vai trabalhar para ele pro resto da vida, assim. É muito fácil trabalhar com ele. Legal, muito fácil. Gi. E aí, Gi, você foi desenrolando sua vida, foi crescendo profissionalmente, né? E aí decidiu casar, né? E aí, como é que foi? Agora eu vou casar e tudo bem essa vida assim? De vai e volta? Logo quando eu casei, eu fiquei, na verdade, não muito por conta do casamento em si, mas eu sempre gostei dessa parte de produção musical. E eu também sempre fui muito intenso no que eu faço, né? A estrada, quando você está acompanhando um artista, ela te exige muito tempo fora. E a produção musical, você tem que ter um contato com o artista, né, que você está produzindo. Você tem que estar presente no estúdio, tanto para poder botar a mão na massa, né, para poder fazer os arranjos, para poder fazer as reuniões, para poder escolher repertório. Então, assim, eu acabei precisando fazer essa escolha, né? Ou eu continuo na estrada, ou eu vou focar no estúdio. E aí eu decidi focar no estúdio, né? Que é uma coisa que eu me vejo fazendo pro resto da vida, né? A estrada é algo muito legal, é um negócio muito especial, uma energia surreal, assim, cara. É muito legal. Mas eu não me vejo fazendo pro resto da vida, né? Viajando tanto assim pro resto da vida. Eu me vejo mais no estúdio, então eu falei, cara, eu acho que é hora de focar mais nesse lance do estúdio, né? Mesmo dando certo, eu estava bem lá com o Leonardo, estava tudo certo, mas... Não tem medo de arriscar, né? Exatamente. Que legal exatamente. Isso É a gente sair da nossa zona de conforto, né? Porque é lá que a gente cresce. Exatamente. Eu falei, cara, eu vou dar esse passo, né? Tanto é que quando eu fui falar pro Léo, eu falei, Léo, eu vou deixar a equipe, né? Então eu fui ali me despedir dele, né? Já tinha comunicado todo mundo. Aí ele olhou pra mim e falou assim, por quê? O que aconteceu? Você tá doente? Você quer aumento? O que aconteceu? Né? Porque, assim, não tem muito motivo para sair de trabalhar ali, né? Porque trabalhar com o Leonardo a gente tem muito conforto trabalhando com ele, né? Então você viaja sempre numa condição legal, né? Você toca sempre em palcos bons, você tem uma equipe muito legal, né? Acompanhando a gente. Então, assim, não tem muito motivo para você sair daquilo. O que tá acontecendo? A gente tem motivo. Aí eu expliquei para ele, eu tenho... Pessoal, né? Exatamente. Aí ele falou, não, você tá certo. Você tá certo. Se é isso que você quer, se é isso que vai te fazer bem, vai, e as portas estão sempre abertas. E foi bem legal, assim. O tempo que eu passei lá foi um tempo de muito crescimento, mas eu precisava de dar essa pausa lá para poder investir nessa parte de produção musical mesmo, que é onde eu atuo hoje e eu me vejo fazendo isso pro resto da vida. Então o seu foco tá ali na produção musical, mas você ainda toca? Toco. Com eles. É isso. Eu saí... E outros, né? E outros também, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com alguns artistas. E hoje, na verdade, eu trabalho ainda com o Leonardo, mas em outro projeto dele que chama Cabaré, né? Que é o Leonardo e o Bruno Marrone, juntos no mesmo show, né? Eu ainda trabalho nesse show, só que esses shows são shows bem esporádicos. Então faz um show no mês. Não exige tanto, né? 2 shows no mês, exatamente. Não exige tanto de viagens minhas, né? Eu fico quase 90% no estúdio e viajando ali uma vez na semana, uma vez no mês, 2 vezes no mês só, é bem tranquilo. A esposa adora, né? Fazer agora, mas tá em casa. Exatamente. E nesse processo você foi vivendo também junto à gestação da sua esposa, né? Exato. Que aí acho que é um momento que dá vontade de ficar mais junto também, exato. né? Na verdade, o nascimento do meu filho hoje
é um motivo que me afasta um pouquinho da estrada, né? Hoje eu tive outros, né, depois do Leonardo, eu tive outros convites, né, para retornar à estrada, convite até mesmo do Leonardo de retornar para tocar com ele, mas hoje com o meu filho eu gostaria de acompanhar principalmente essa parte mais novinha dele, né? Esse desenvolvimento eu gostaria muito de estar perto. Mais para frente a gente não sabe, né? Só Deus sabe do futuro. Mas nesse primeiro momento eu quero investir nessa parte minha de produção musical e continuar ali no cabaré e fazendo alguns shows esporádicos, né? Que agora, há uns 15 dias atrás, eu estava fazendo show com o Bruno e Marrone, né? Fiquei 2 meses fazendo show com eles. Olha que legal. Cobrindo o guitarrista deles, né? Mas assim, o meu foco é mesmo a produção musical. Que bacana. Eu acho legal, assim, nesse ponto eu sou parecida com você. A gente não tem que ser uma coisa só a vida inteira. Uhum. A vida tá aí pra gente experimentar, pra gente viver, pra gente sentir o que tem, né? Se permitir conhecer novas coisas. Então você tá numa vibe boa ali, tá crescendo, mas fala, não, agora meu coração pede outra coisa, aí você vai. E é tão bonito isso, gente, porque tem tantas pessoas que se prendem na vida pra viver uma coisa só, pra seguir sempre aquilo, isso aqui dá certo, o meu sonho era ir pro lado de cá, mas eu tenho que continuar aqui porque é isso que me sustenta, é isso que dá certo pra mim. E aí, às vezes, a pessoa deixa de viver tantas coisas boas por medo. O Giovanni, se ele não tivesse abandonado a empresa de publicidade, né, a CLT, ele jamais teria vivenciado tudo que ele vivenciou até hoje. Então, olha só quanto a coragem de se arriscar, de começar, de conhecer o novo, porque era novo, né? É verdade. Sim. O quanto te levou a lugares incríveis. E hoje você disse, né, seu foco está no filho também, né? Não só no estúdio, mas também no seu filho, que eu falo que é o nosso maior projeto de vida, é um filho. É um projeto que é para sempre, que a gente vai colher frutos disso depois. Exato. Os melhores frutos vêm dos filhos. E aí você, agora você está ali, mas pode ser que daqui a pouco surja uma nova oportunidade, um novo desejo de conhecer algo novo de novo, né? Sim. E aí você vai de novo sem medo. É que, na verdade, a maior parte que a gente falou da zona de conforto, né? A tendência nossa é ficar na nossa zona de conforto e muitas vezes a pessoa, ao invés dela sair da zona de conforto, ela tem medo de sair e falar assim, mas e se não der certo? O lance de não dar certo só depende da gente, né? Já não tá dando certo porque você já não tá fazendo, exatamente, né? Ele só depende da gente, então... toda tomada de decisão que você está saindo da sua zona de conforto, se você não tiver na sua cabeça que você está saindo da sua zona de conforto e você vai ter que ralar o triplo para aquilo dar certo, não funciona. Aí se você acha que se você só sair da sua zona de conforto as coisas vão funcionar, não vão funcionar. Aí você vai quebrar a cara. Onde tá, porque... Exatamente. Aí é melhor ficar na zona de conforto. Então assim, vai sair da zona de conforto? Não, eu quero arriscar isso aqui. Tá, então você tem na sua cabeça que não vai ter dia, não vai ter noite, não vai ter final de semana, vai ter que trocar um monte de coisa para você conseguir fazer aquilo dar certo. É uma doação intensa, com certeza. É igual quando eu falo assim, o pessoal vai empreender. A pessoa vai empreender, a pessoa fala assim, eu vou trabalhar menos e vou ganhar mais. E na verdade é o contrário. Você vai, no começo, ganhar menos e trabalhar muito mais. Como você disse, o triplo. Exatamente. Né? Essa dedicação, essa... força de vontade e coragem também para arregaçar as mangas até quando faltar a força de vontade. Porque aí não tem atestado, não tem nada. É você com você mesmo. Mas é o que eleva a gente também, né? Eu falo que vale muito a pena se arriscar, mas tem que estar disposto a pagar o preço. Porque até para você, quando começou, você tinha um salário lá tranquilo todo mês. A partir do momento que você falou assim, não, vou ser produtor, vou tocar com alguém, você precisou correr atrás todo dia, né? E também, assim, não é pelo menos o que me move, né? Não é nem só a questão financeira, né? A questão de, cara, qual que é a marca que eu tô deixando, né? Tipo assim, qual que é o meu... Eu vou ficar aqui escondido, tenho um monte de plano na cabeça, que dia que isso aqui vai sair da minha cabeça? Que dia que eu vou colocar isso aqui no papel? Né? Quando o meu filho crescer, ele vai olhar pro meu caminho assim, pô, o que meu pai... Por onde que ele passou? Vai né? ser uma admiração ou não? Exato. Né? É uma admiração, eu acho que a questão de admiração é uma questão de mostrar para ele que ele pode também, né? Não talvez seguir o meu caminho, mas seguir o dele, mas acreditar nos sonhos dele. Exatamente, acreditar no sonho dele e aí deixar a lição que eu tive dos meus pais, né? De investir nele. Não só
financeiramente, que é alguma coisa que é inevitável, né? Mas investir meu tempo nele também. Então, é por isso até que agora eu prefiro ficar um pouco mais perto dele, para justamente ter esse tempo que meu pai teve comigo lá nos 6 dias que ele ficou em São Paulo, só me esperando, né? Que marcou muito a sua vida. Que marcou muito para mim, e agora eu preciso ter esse tempo, né? De, agora eu quero ficar um pouco com ele, porque, igual você falou, o filho é o projeto de vida nosso, né? Então, eu sou tão intenso nos meus outros projetos, e como é que eu não vou ser intenso com meu filho, né? Então, essa é a minha mentalidade, assim, agora, sabe? E que bom que você tem um trabalho hoje que te permite isso também, né? Você conseguiu ter essa escolha para poder focar nele. E, assim, os primeiros anos de vida são fundamentais. A presença do pai, da mãe, faz toda a diferença na vida da criança. Giovanni, a gente vai para um breve intervalo e a gente já volta. Como é passar em consulta comigo? Bom, eu tenho uma área de atuação dentro da minha especialidade, ginecologia e obstetrícia, né? Não sou voltada apenas para gravidez de alto risco, também faço baixo risco, risco habitual e consultas ginecológicas em geral, né? O objetivo é acolher a paciente, vê-la de modo mais amplo do que as queixas habituais, né? Seguir protocolos, seguir evidências científicas, oferecer o melhor para aquela paciente, mas nunca deixar de entender que sentada na cadeira, né, de paciente tem uma pessoa com uma história, peculiaridades, particularidades, né? E isso é o princípio para uma boa relação médico-paciente que com certeza vai se estabelecer. Vem conhecer a loja Residência Modas, a maior e melhor loja de vestidos de festas de Franca e região. Aqui você encontra vestidos perfeitos para o seu evento, com tamanhos do P até o 54. E o melhor, com valores a partir de R$ 189,90, mais barato do que um aluguel. Vale muito a pena. Você também precisa conhecer as bolsas que mais parecem uma joia, e você só encontra aqui, na Residência Modas. O Álvaro Abranches, 692, Cidade Nova. Voltamos e, pessoal, quero fazer uma observação com vocês. Todos os comerciais que vocês vão vendo, né, durante os intervalos do programa são de empresas que acreditam muito no programa Senta Que Lá Vem História. E se você quer ver sua empresa também aqui no nosso programa, entre em contato com esse WhatsApp que está aparecendo na tela. E vamos voltar para a sua história agora, Giovanni. E aí você foi focar na produção. E aí como é que foi esse processo? Foi difícil retomar isso ou não? Na verdade, desde que eu, mesmo estando com o Leonardo, eu já produzia, né? Já tinha o meu estúdio, já continuei produzindo, mas assim, numa escala muito menor, né? Porque ficava muito tempo fora, né? Mas continuei produzindo. E depois que eu saí do Leonardo, isso amplificou demais, porque eu comecei a ter muito mais tempo para focar nisso. E automaticamente comecei a produzir mais trabalhos que foram me dando mais visibilidade dentro desse meio. Que legal. Ter participado da banda do Leonardo te ajudou também nessa questão de, tipo assim, ganhar mais visibilidade? Nossa, o Giovanni trabalhava com o Leonardo. Muito, muito. O Leonardo, assim, acaba virando uma referência. Uma referência, né? Então, assim, trabalhar com esses artistas nacionais, né, grandes, para mim é muito legal, porque me dá uma certa autoridade do que eu faço, né? Então, pô, Giovanni, tô gravando com aquele produtor que trabalhou no Leonardo, que trabalhou no Cabaré, que trabalhou com o Alexandre Pires, né, que trabalhou com o Bruno. Trabalhou com o Alexandre Pires também? Fiz também uma turnê com ele, de um show dele que é todo internacional, né, chama Latin Lover. Olha que legal. É bem legal, um show em espanhol, onde o Alexandre Pires ele fala em espanhol o show inteiro, canta em espanhol. E é tudo fora, né? Tudo fora do Brasil, não tem nenhum show no Brasil. Que legal. E foi muito tempo? Foi uma turnê? Não, foi só um show que eu fiz com ele, tá. Porque esse show também é super esporádico, é meio que um cabaré do Alexandre Pires, assim, né? É um show que ele faz
2 vezes no ano, 3 vezes no ano só. Nossa, foi, que legal. Mas foi muito legal, foi uma experiência muito boa. E como que te acharam? A gente já passa o contato para todo mundo. Porque na verdade foi indicação, né? Dentro desse meu meio, você só vai transitar por indicação. Não tem como você mandar currículo assim. Pô, vou mandar um currículo lá pro Leonardo. Não existe isso. Você vai sair, você vai entrar em um projeto por indicação. Então foi uma indicação de um amigo meu, que chama Márcio Quen, que hoje é guitarrista do Bruno Marrone, né? Trabalha comigo no Cabaré também. E aí ele me indicou lá, ele fazia esse show com o Alexandre Pires. E aí ele me indicou para fazer esse show lá no Chile. Foi muito legal. Que assim. legal. Foi um show que eu falo que foi bem no dia do meu aniversário. Foi um presente. Foi um presente e assim, é um show que eu já tinha assistido o DVD, né, desse show. E eu falei, cara, se um dia eu pudesse ter a oportunidade de assistir esse show, eu assistiria, porque é um show lindo demais. Olha, né? E aí você assistiu do palco. Eu assisti do palco, Foi uma experiência, assim, acho que foi... surreal, né? Foi o meu ápice, assim, de experiência, eu acho que foi essa. Porque eu sou muito fã do Alexandre Pires, porque é um cara extremamente musical. Né? O Alexandre Pires tocando violão, assim, eu fico com vergonha, assim. Sério? Ele toca muito, ele canta muito. E foi muito legal, assim, porque no show, assim, na primeira música... eu lembro certinho que eu fiquei olhando pra ele assim, já começava a primeira música com solo. Na hora que eu dei o primeiro acorde, assim, ele olhou assim tipo assim, meio que aprovou, tipo, beleza. Isso já no show? No show, assim, sabe? Esse olhar não deu frio na barriga na hora, eu falei, e aí? Na verdade, esse show do Alexandre Pires foi um show bem legal, porque eu tive bastante tempo pra me preparar. Ah, que bacana. Então, assim, eu... Tava pronto. Tava super pronto, então eu fiz exatamente... o que tinha que ser feito, assim, nada improvisado, nada de última hora, então foi muito legal, assim, e ele gostou bastante também, enfim. Porque é legal você ver alguém que você admira te aprovando, né? Foi muito legal. Deve ser sensacional. Foi muito massa. Tem alguém que você, vou falar pra ficar registrado, que eu sei que ele vai conseguir. Alguém que você fala assim, não, eu vou ainda tocar com tal pessoa. Então... Vai acontecer, hein? Eu gosto muito, eu tenho uma admiração muito grande pelo Chitãozinho de Chororó. Nossa, show, né? Admiração tanto pelos músicos, né? Que são o Chitãozinho de Chororó. Eu sou fã demais. E também pelo respeito que eles têm com a classe musical, né? É muito bonito isso, assim, sabe? Então... É uma dupla que eu teria muita vontade de trabalhar com eles, assim. Gente, então aguardem. Logo, logo, o Giovanni vai estar lá, porque tudo que ele fala acontece. Eu vou falar assim, eu sabia, aí eu vou postar esse corte um dia. Eu também vou postar. A gente vai ver, vai falar de novo sobre isso. E, bom, aí, agora você tá focado 100%. Você disse que fez uma produção pro Leonardo, né? Isso, eu fiz agora a produção do show novo do Leonardo, né, de 2024, ele vai sair com essa turnê nova, e aí ele me deu a honra de produzir, fazer toda a parte de produção musical desse show. Eu entreguei, ontem foi o último dia, né, que eles montaram o palco, rodou tudo lá, beleza, e agora legal. Dia 8, que acho que é amanhã, né, dia 8, eles vão fazer o primeiro show da turnê. Amanhã é dia 8, mas a entrevista a gente sempre vai ao ar depois, a gente grava antes. Então vai fazer esse primeiro show dessa turnê que eu produzi. Foi muito especial pra mim também, porque é uma turnê de 40 anos de Leonardo, então... Nossa, então assim, um momento muito marcante da vida dele também, exato, né? Exato. A gente sentou pra definir um repertório, assim, e aí direto eu saía do meu corpo, assim, olhava assim, eu falava, caramba, eu tô conversando com o Leonardo, escolhendo um repertório da turnê dele de 40 anos, cara. Isso é muito grande. É uma responsa muito grande, assim, sabe? Mas ficou muito legal. Ficou muito legal. Gente, olha que legal, quem diria, né? Aquele menino que lá atrás começou a tocar um violãozinho aprendendo com o pai, né? Foi estudar publicidade, de repente virou tudo isso. E eu acho muito legal a gente ressaltar que é de Franca, gente. Porque assim, tem gente que não tem noção das grandiosidades que a gente tem na nossa cidade. Quantas pessoas, né, queriam ter a oportunidade de simplesmente tocar no palco no mesmo dia que determinados artistas vão tocar, né? Sim. E que legal você poder participar de tudo isso, produzir, isso foi fantástico. Foi uma experiência muito legal também. E assim, é o que eu costumo até falar, né? Às vezes, sair do Leonardo foi uma tarefa difícil pra mim, porque eu tava saindo de uma zona de
de conforto minha, mas... Um lugar, assim, super perfeito. Exatamente, né? Mas me abriu muitas portas para tocar com outros artistas, né? Com o Bruno Marrone, com o Alexandre Pires, no Cabaré, que se eu tivesse no Leonardo, eu não estaria fazendo isso. E se eu tivesse no Leonardo, eu provavelmente também não teria produzido o show. Claro. Né? Então sair do Leonardo foi algo que, olhando para um outro lado, foi bom. Né? Porque me abriu outros caminhos e outras portas. E é isso, a gente tem que estar preparado para a gente tomar as decisões, mesmo que inicialmente elas não pareçam ser as melhores. Exatamente. É legal isso mesmo. Assim, então, é o que eu sempre falo, né? Deu medo, vai com medo. Carrega o medo nas costas se for preciso, mas vai. Porque às vezes a gente deixa de viver coisas tão grandiosas, tão bonitas, por medo de arriscar. E o que você falou é muito importante mesmo, assim, né? Você nem tinha noção do que viria a ser tudo isso depois, né? Verdade, é verdade. Você só queria parar um pouco com a estrada, focar nesse trabalho, mas acho que você nem imaginava que talvez ia produzir o disco do Leonardo, né? O show, no caso. O show. Isso. Não, jamais. Na verdade, tudo isso que eu tô passando atualmente, que eu passei, né, com esses artistas, na verdade, tudo isso não passou nem na minha cabeça, mas eu sabia que algo ia acontecer e que eu ia ser muito feliz com a minha profissão. Acho que isso era o principal, né? Eu vou sair da agência porque eu quero ser feliz na música. Não pensei em tocar com artista grande, não imaginei que tocaria tão rápido com artista grande, né? Mas aconteceu, eu estava preparado, eu acreditei, né, que aquilo poderia dar certo e Deus foi abrindo o caminho. E é mérito do seu trabalho também, né? Do seu esforço, porque quantas vezes você deixou de sair, de passear, de fazer qualquer coisa que muitas outras pessoas estavam fazendo para poder ficar ali, ó, treinando, estudando música, porque é um estudo, não é só pegar e... Tem gente que nasce com dom? Tem. Nasceu com dom. Mas não é só pegar e ficar pronto. Não, muita dedicação sempre. Sim. Né? Isso acho que em todas as áreas, porque mesmo eu toquei com o Leonardo, eu fiz esse show com o Alexandre, eu produzi o show do Leonardo, mas isso em hora nenhuma me fez desacelerar. Às vezes eu até fico, peraí, eu preciso tirar um pouquinho o pé, mas assim, eu sou um cara completamente acelerado, então tudo que eu passei, todos esses caminhos que eu percorri, eu olho para trás e eu falo, cara, é justo eu ter passado por isso, porque eu trabalhei demais para estar aqui. Merecedor. Né? Eu estudei demais para estar aqui, né? Então, assim, nada foi... não, mas ele teve aquele caminho mais fácil. Não, eu não tive nenhum caminho fácil. Quem olha de fora pensa que mas né, teve que abrir mão de muita coisa. Exatamente. O nosso tempo já acabou, acredita? Eu falo que a gente senta aqui, o tempo acaba. Se a gente pisca, acaba, gente. Porém, tem alguma mensagem que você quer deixar para quem está assistindo a gente? Bom, a mensagem que eu deixo é para quem está assistindo a gente, né, está assistindo esse programa, confiar mesmo no seu potencial, né, e se preparar para isso. Acho que isso é o mais importante, você se preparar para, eu quero crescer nesse meu nicho. Então se prepare, porque na hora que você estiver preparado, a oportunidade vai passar. E se você não se preparou o suficiente, essa oportunidade ela vai passar e talvez ela não volte mais. Legal. Né? Então eu sempre tive esse lance de estar pronto. Se a oportunidade passar, eu preciso agarrar ela e eu preciso puxar ela para mim. Uma vez só. Talvez seja uma vez só. É isso aí. Muito obrigada. Fiquei muito feliz com esse bate-papo, viu? Obrigado demais pelo convite. Eu também fiquei bem feliz de participar daqui. Que bom. Gente, é isso. Até o próximo Senta que lá vem história. Hoje quero falar com você, empresário, a respeito de aposentadoria por tempo de contribuição. Meu nome é Marcos da Rocha Oliveira, especialista em direito previdenciário. Fique comigo e saiba mais sobre esse assunto. Se você tem um bom tempo de contribuição, mas ainda não atingiu o necessário para a sua aposentadoria, saiba que existe uma maneira de completar esse tempo. Geralmente, os empresários, ao longo da vida, realizam muitas contribuições, mas, por um motivo ou outro, deixam algumas contribuições sem fazer. É o que nós chamamos de lacunas.
Nesse caso, nós podemos identificar essas lacunas, ou seja, os períodos que não houve contribuição, realizar essas contribuições em atraso e conseguir fazer a tua aposentadoria. Mas para isso é necessário, para que você recolha esses valores em atraso com segurança, a ajuda de um profissional que irá identificar os períodos que cabem este cuidado. Se esse é teu caso, procure um advogado especialista e faça valer o teu direito. Afinal, o teu direito não pode esperar. Você conhece a Saia Justa? Uma loja voltada para o público feminino com lançamentos diários das principais tendências da moda para você. Eu sou a Vânia Matias e será um prazer recebê-las em nossa loja.